5 anos atrás eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha carreira. E sinceramente foi a melhor decisão que eu já tomei como trader. Hoje eu consigo mostrar para você com resultados por que esse foi o melhor caminho que eu poderia seguir. Depois dessa decisão vieram as máximas alocações das maiores mesas proprietárias do mundo. Mais de 100 mil dólares de lucro consolidado nesse tipo de ambiente. Consegui ajudar centenas de alunos, mentorados, seguidores a serem aprovados nas mesas proprietárias usando a minha metodologia. Ex-alunos que se tornaram mentores e hoje vivem de mercado. A nossa academia de trader, mas sinceramente nenhuma dessas conquistas é a mais importante. Quando eu gravei esse vídeo aqui, a minha família era uma família de 3 pessoas, eu, minha esposa e meu filho. Hoje nós somos em 5 e finalmente eu tenho tudo aquilo que eu buscava no mercado financeiro. Liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade geográfica. Naquela época parecia que eu estava só mudando meu operacional. Hoje eu percebo que eu estava criando exatamente a vida que eu queria. E foi o primeiro passo, né, de tudo isso que a gente está vivendo agora. Então, vamos começar, porque o vídeo ele é bem legal e realmente mudou assim a minha vida e a minha carreira, né? Foi o momento que a gente teve essa grande virada. E aí, galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje eu vou explicar os principais motivos pelos quais eu fui deixando de fazer day trade nos últimos anos e por que eu adaptei tanto meu modelo operacional, meu estilo de trading para esse novo formato onde eu opero operações mais longas, gráficos mais longos também, grandes movimentos de mercado, stop loss longo, take profit longo, analiso gráficos diários, gráficos de H4 e H1, penso mais como um investidor tático e menos como um day trader. Vou te explicar os principais motivos. Eu acho que, cara, aqui já a primeira parte, né? Por que esse conteúdo ele é realmente um divisor de águas, não só no meu canal, mas na minha carreira? Porque aqui eu percebi que eu não gostaria mais de viver a vida que eu estava vivendo. E esse é talvez o momento que você está passando atualmente, né? Eu não queria viver meus próximos 20 anos grudado numa tela. No momento que meu filho nasceu, no momento que eu vi quanto tempo eu me dedicava ao mercado e que eu ficava ali no mercado, eu percebi que aquilo era insustentável, pelo menos para o meu estilo de vida, para aquilo que eu estava procurando. Eu não queria viver a minha vida servindo o mercado. Eu queria ser trader, ganhar dinheiro no mercado, mas o mercado teria que se encaixar aquilo que eu buscava, pessoalmente, profissionalmente. Porque nos anos anteriores eu estava 100% focado no day trade, ali nas aberturas das bolsas de Londres e Nova York. Então eu focava muito em operar nesses horários, né, nas aberturas. Mas foi uma mudança que eu estava sentindo que ela era necessária porque eu não queria viver os próximos 20 anos como eu tinha vivido os últimos 4. Tanto tempo na tela, tanto estresse, tanta intensidade, eu já não queria mais aquilo. Depois vem uma parte bem importante que eu começo a explicar pra galera, e essa parte do vídeo envelheceu muito bem, cara, muito bem mesmo, porque eu falo pro pessoal sobre como o day trade consome energia, né? Você pode até recuperar a conta, você pode até ganhar dinheiro, mas é tão intenso, você tinha uma disputa tão desleal, cara, essa é a palavra, que já não valia a pena, sabe? As pequenas ineficiências que você ia encontrando no mercado, elas foram se tornando muito difíceis de encontrar, e quando você encontrava, sempre era uma disputa em termos de execução desleal, porque com sistemas de alta frequência, com inteligência artificial, não dá para você disputar. Então eu me aprofundo um pouco mais do que a gente já estava conversando agora mesmo, né? Anos, né, principalmente a partir de 2014, 2015, e eu fui nos últimos anos cada vez mais intensificando essa questão do day trade. Só que day trade, cara, é algo muito específico, muito estressante. O controle emocional necessário é muito grande, as exigências diárias para que você tenha sucesso, elas são muito grandes, né? E eu não acho que, para mim, o custo hoje necessário em termos emocionais, de tempo, de uma série de coisas, compensa mais. Eu acho que é muito legal você ter essa maturidade, seja qual for a sua idade, de ver o que é bom e o que não é para você. E eu não tenho esse problema, esse ego de falar, não, eu continuo não tendo esse problema, cara, esse ego de falar, o day trade, eu tenho que ganhar fazendo isso. Não, para mim o que importa no mercado é ganhar dinheiro. Eu já não tenho mais essa luta do ego, sabe? Tanto que os meus resultados lá numa FX Book, os meus resultados das mesas proprietárias, eles são divulgados muito mais como uma forma educacional e de mostrar para as pessoas que é possível, com a nossa metodologia, você ter esse tipo de resultado. Então tudo isso é muito verdade. Eu continuo acreditando que eu não preciso provar nada para o mercado, eu não preciso provar nada para ninguém. Se o day trade não está se adaptando ao meu estilo de vida, ao que eu quero, ao que eu busco, e principalmente se os resultados que eu estou colhendo ali não são aqueles que eu gostaria, não tem por que eu ficar insistindo muito. É claro que você não pode desistir do nada, né? Você não pode tentar um mês e falar, não consigo, vou mudar para outro mercado. E existe um limite, e eu estava ali no meu limite, né? Em relação ao day trade, não era algo que eu queria mais para minha vida. Não, eu sou day trader. Cara, isso aqui é minha profissão, entendeu? Eu sou cristão, eu sou surfista, eu sou marido, eu sou pai agora, que eu tô muito, muito feliz por ser pai. Eu sou filho, eu sou muitas coisas, mas isso daqui é só minha profissão, né? Não define quem eu sou. Então, se hoje eu olho o mercado e falo,
quero operar dessa forma, eu vou operar dessa forma. É isso mesmo, cara. Essa parte do vídeo ela é bem legal, porque tem muita gente ainda que acha isso, né? Que tem que provar algo para alguém, ou para si mesmo, ou para os outros. E tem gente ainda insistindo, por exemplo, na B3. Se você ainda está operando B3, sendo muito sincero, você poderia estar ganhando numa moeda forte, como dólar ou euro, você poderia estar trabalhando no mercado que funciona 24/7, você poderia estar trabalhando no mercado que tem milhares de ativos para operar, você poderia estar trabalhando muito menos alavancado, com um risco muito menor, e você está preferindo fazer o mais difícil. Eu não tenho essa cabeça. Eu não preciso provar nada para ninguém, entende? Eu poderia tentar voltar pro day trade para me estressar mais? Quanto dinheiro a mais eu vou ganhar no day trade que vai me valer esse estresse, esse tempo? Hoje, pô, é sexta-feira. Eu vou pra praia daqui 10 minutos com os meus filhos. Eu termino esse vídeo aqui, eu tô indo pra praia, cara. Eu não quero ficar ali colado numa tela. Ah, mas você poderia ir pra praia se fosse day trade. Tá bom, na segunda, na terça e na quarta também? Não poderia. Hoje eu analiso o mercado uns 15 minutos entre as 7 e as 8 da manhã aqui na Europa, né? Depende da hora que eu acordo, das crianças e tal. Depois eu analiso de novo entre as 2 e 3 da tarde por mais 15 minutos e no final do dia por mais 15, 20 minutos para fechar ali as principais regiões que eu quero analisar do mercado, ver o que aconteceu, se algum ativo que eu estava comprado, as operações foram executadas, se eu tenho que fechar alguma coisa por causa do rollover, do swap ou qualquer coisa mais técnica. Mas é um dia muito tranquilo operacionalmente falando. Por isso que eu tenho tempo para tocar minha academia de trader com os mentorados, por isso que eu tenho tempo para falar com a minha equipe, por isso que eu tenho tempo para gravar, porque, cara, eu consigo ficar muito menos tempo na tela. Se os meus resultados são esses, escaláveis e consistentes, olhando o mercado 3 vezes ao dia por 15 a 20 minutos, eu acho que eu deveria ser uma voz a ser escutada por quem está tentando atingir esses objetivos. Não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu consegui transformar a minha vida a partir do mercado financeiro. E provavelmente é o que você está buscando também. Vamos continuar aqui com o vídeo, porque eu falo aqui um pouco sobre fritar o cérebro, cara. E é muito real isso. Porque o day trade, ele frita seu cérebro. Essa é a verdade. As pessoas podem falar, não, tem... Cara, frita, você tem que ficar super concentrado. Eu vejo o quanto aquilo suga a minha energia. Depois, no final do dia, eu tô muito cansado. Toda vez que eu faço day trade, parece, cara, que eu entrei num mar gigante e fiquei o dia inteiro tomando porrada de onda, porque você sai muito cansado. É muito desgastante. Ao invés de fazer isso, eu fui procurando robôs, por exemplo, que fazem scalping, que fazem day trade, que têm bons resultados. Talvez não sejam resultados, cara, estratosféricos, mas são resultados suficientes para mim, né? Eu fui pensando nessas ferramentas e falando, cara, para que eu vou ficar o dia inteiro fazendo isso se eu consigo ter uma ferramenta que chega ali perto ou que dá algum lucro? Essa parte aqui eu discordo, porque eu consegui encontrar realmente lá no MQL5 algumas ferramentas que faziam operações mais curtas, com risco baixo e tinham alguns resultados. Uma dessas ferramentas, para quem é meu aluno lá do TTI, sabe do que eu tô falando, tem o robô Prado, né, que era um robô que estava lá à venda no MQL5, entre outros robôs de scalping também, que eu acabei investindo bastante dinheiro, e muitos deles tiveram bons resultados por um tempo, mas o Prado, por exemplo, quebrou. Eu também usei outras ferramentas de scalping, mas elas não foram rentáveis como eu imaginava. Não saí no prejuízo, não saí também num grande lucro, mas resolvi descontinuar esse tipo de iniciativa. Tanto é que hoje eu não falo de robôs, porque eu concluí, depois de muitos anos, testando, colocando a minha grana, comprando dezenas, eu acho que chegou a quase centenas de robôs, que nenhuma ferramenta é tão eficiente quanto eu mesmo operando. Sendo muito sincero, e zero soberba e zero ego, eu acho que eu sou melhor que qualquer robô que eu já vi operando. Eu não estou comparando com os robôs do Gene Simmons, tá? Que trabalham com Big Data. Eu estou falando sobre as minhas operações normais contra robôs que estão aí no mercado à venda por um valor de até $5.000. Eu não vi nenhum robô que é melhor do que eu operando, então eu prefiro fazer as minhas operações. Eu trabalho com ordens pendentes. Aqui eu mudei um pouco de opinião, apesar de concordar com a parte de que o day trade frita o cérebro. Ele frita, parece que você saiu atropelado por um caminhão quando você tem uma semana difícil no day trade. Não é nada legal, para quem vive de mercado já sabe, né? E aqui eu começo a falar um pouco mais sobre as operações mais longas, né? Essa mudança operacional, que é bem o que a gente está conversando aqui, né? Que demandam um tempo de tela muito menor, que demandam uma energia muito menor e que tem resultados muito satisfatórios. Porque quando você está vendo movimentos mais longos, a chance de tudo aquilo que você aprendeu em termos de análise técnica, de fundamentos, de análise de volume, tudo que você aprendeu sua vida inteira, as chances de funcionar é muito grande num gráfico longo. Porque todos os indicadores, todos os fundamentos, todas as teorias foram criadas não para day trade. O day trade é algo que se expandiu dessa forma como a gente está vendo muito recentemente. Pensa que não existia a tecnologia da informação que existe hoje.
não existe internet, não existia nada disso quando as teorias de Dow, Elliott, Wyckoff, indicadores de análise técnica, tudo que a gente está vendo foi criado. O day trade é super específico. Cara, eu não teria como concordar mais com tudo que eu falei ali. Engraçado porque eu gostaria de estar assistindo esse vídeo se eu estivesse começando hoje ou estivesse operando hoje. Quando eu falo sobre as teorias, eu estou ali muito defendendo também a nossa estratégia TTI. Dentro do meu playbook, dentro do meu portfólio de estratégia, eu tenho uma estratégia chamada TTI. Trabalha com análise macro, trabalha com indicadores clássicos, trabalha com divergências, coisas que você conhece, e trabalha com a leitura de volume profile também. E é sob o olhar da estratégia TTI que eu estou aqui argumentando tudo isso. Eu concordo 100%. Tudo que foi criado no mercado foi criado a partir de time frames mais longos, de uma análise que não trabalhava com preços de M1, M5, M15. Hoje no Forex você tem 5 casas decimais. Nos mercados financeiros como um todo você tem os sistemas de alta frequência. Agora você tem inteligência artificial. Você naquela época já tinha o Big Data, os robôs. Não tem como alguém pensar que o que foi inventado lá por Wyckoff, por Elliott, na teoria de Dow, os indicadores clássicos, que tudo isso vai ser extremamente rentável em time frames curtos, porque você está disputando com os robôs de alta frequência. É muito diferente a análise que você faz para estar posicionado no H4, para estar posicionado ali por dias ou por várias horas, para a análise que você faz para ganhar dinheiro em alguns minutos. É muito diferente. Fora isso, os indicadores e o day trade de maneira geral, ele pode ser muito rentável em horários específicos do dia. Se você tentar trabalhar o dia todo no mercado, você vai tomar muito pau. Agora, se você focar nas aberturas de Londres, nas aberturas de Nova York, nas aberturas da Ásia, pode ser que você tenha alguma chance de ganhar. Não tenho certeza se você vai conseguir, porque os sistemas de alta frequência, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, eles dominaram completamente o mercado, os market makers, Citadel e por aí vai, mas você pode ter alguma chance se você escolher esses horários. Os outros horários eu acho uma insanidade tentar qualquer coisa, mas nesses horários talvez. A gente tem muito ruído de mercado, então tudo que foi criado não foi criado para day trade, foi criado para gráficos mais longos. E nos gráficos mais longos, se você usar gestão de risco, os fundamentos da análise técnica, contexto e tudo que você aprendeu, vai funcionar, cara, vai funcionar. Eu tive aqui, eu concordo muito porque é exatamente o que a gente faz. Eu analiso a tendência geral do mercado, faço uma análise macro, faço uma análise fundamentalista, análise de sazonalidade. Tem muita coisa que eu uso para chegar à conclusão de que um determinado ativo vale a pena arriscar meu dinheiro. Análise técnica, análise macro e análise dos fundamentos estão favoráveis. No day trade, eu acho improvável você conseguir fazer isso. Nas operações mais longas, se torna tudo muito mais fácil, porque é como se você estivesse vendo o mercado em câmera lenta. E eu concordo muito, porque é exatamente como eu opero hoje e como eu tenho tido resultados já há alguns anos. Day trade sabe como que você vai, depois de um dia péssimo, como existem dias péssimos quando a gente está fazendo day trade, como que você vai sentar lá, ficar com seu filho, tipo, sem estar estressado? Você não vai, cara. Você vai estar baita estressado, você vai estar com a cabeça, sabe, estourando. Eu não quero isso. Eu fui para o mercado financeiro, como eu falei, e eu contei a minha história para te mostrar que eu nunca quis ter chefe, eu nunca quis ter essa pressão. Eu sei que os meus resultados dependem de mim mesmo, ótimo, mas ao mesmo tempo eu sei que eu posso encontrar o melhor caminho para mim. Eu não preciso fazer nada pelo meu ego. Se tem uma coisa que está me fazendo mal, que eu não consigo sentar e ficar com meu filho, que eu não consigo sair para ir surfar, porque isso acontecia, eu tô falando no meu caso, eu não sei qual é o seu, e depois você pode deixar nos comentários. Mas quantas vezes eu não fui surfar altas ondas, não fui surfar, cara, porque tava tão estressado. Quantas vezes, sabe, me comportei ali de uma forma que eu não tava sendo eu mesmo, assim, super feliz, tranquilo, contente, tava quieto, introspectivo, porque com a minha esposa, com a minha família, porque tinha tido operações. Cara, eu nunca vou esquecer, essa situação eu nunca vou esquecer mesmo. Meu pai aqui me visitando e tal, e eu, ao invés de dar atenção para ele que eu poderia ter dado naquele momento ali, num dia específico, não foi todos os dias, mas num momento específico ali que a gente tava passeando, eu tava no celular assim olhando. E eu não tava igual aquelas pessoas, sabe, que não olha nem, né, mas eu tava com ele, mas a cada 5 minutos eu olhava o celular. Então isso daqui é bem importante por 2 motivos. Eu começo falando ali do meu filho, como você tem muita dificuldade de, num dia ruim, se adaptar a tudo que está ao seu redor depois de tomar uma esfolada gigante no day trade. É difícil você sair da tela e não absorver. Como no day trade você tem muitas operações, essas emoções elas acabam se empilhando. Porque quando a gente está operando gráficos mais longos, eu também tomo stop, mas são menos operações ao longo do dia, da semana, do mês. Então a minha exposição a emoções muito negativas, a momentos de impulso,
impulso, a tudo isso, são muito menores. Aí eu falo sobre deixar de surfar nos momentos que é uma coisa que eu gosto muito, né? Quando eu tinha muito estresse lá, eu não tinha filho ainda, e eu não ia surfar porque eu estava estressado por causa de alguma operação ou por causa do mercado, e que naquele momento eu já estava começando a refletir, pô, como que eu vou chegar pro meu filho estressado e para brincar e para ficar com ele? E hoje nós somos 5 na minha casa, né? Sou eu, minha esposa e 3 filhos abaixo dos 4 anos. Eu vejo que foi a melhor decisão que eu poderia tomar, porque eu não conseguiria ganhar dinheiro de forma consistente, mantendo o equilíbrio emocional para estar com eles numa fase tão linda que é essa fase da vida, né? Crianças pequenas, felizes, saudáveis, pô, tudo que eu pedi a Deus, né, cara? A gente não tem como pedir mais a Deus do que isso. Como que eu conseguiria conciliar? Seria muito difícil. E eu termino falando uma história que eu já contei muitas vezes. Muita gente já perguntou, qual foi seu pior stop loss? O meu pior stop loss foi esse. Essa é a primeira vez que você me vê comentando nesse vídeo aqui, da situação que foi o meu primeiro stop loss. Eu não comento nesse vídeo, mas meu pai, ele teve uma doença degenerativa, e aqui eu já sabia, eu soube poucos meses antes que meu pai não aguentaria por muito tempo, e ele iria perdendo os movimentos do corpo todo, tal. Ele teve uma doença chamada ELA. E o curioso e triste dessa situação, que eu tava lá num passeio, meu pai tava em Portugal, isso foi um dia antes de fecharem as fronteiras, ou alguns dias antes de fecharem todas as fronteiras de Portugal por causa da pandemia. Eu não sabia que meu pai tava doente, e eu nem sabia que a pandemia ia ser a pandemia, né? Ninguém sabia. Então eu tava lá com meu pai, tava no Palácio da Pena, um local em Sintra, e ao invés de estar prestando atenção no meu pai, tava prestando atenção numa operação de day trade, porque meu pai tava aqui, só ele e nós, eu e minha esposa, eu não tinha filhos ainda, e eu tava com a operação aberta, cara. Então eu tava tentando conciliar, ficar com ele e terminar essa operação. Essa foi a última vez que eu vi meu pai saudável, 100% saudável, que ele ainda conseguia andar e tal, porque aí ele foi pro Brasil, chegou o Covid, e passaram-se muitos meses até eu revê-lo, e ele já tava ficando bem debilitado. E, cara, esse foi o meu pior stop loss. Não teve nenhum stop, e nunca vai ter pior do que esse, porque não tem dinheiro que vale no mundo. A última vez com meu pai saudável. E um dia eu contei essa história, e aí uma pessoa comentou, mas o mercado não tem culpa, isso aconteceria de qualquer jeito. Não, cara, não aconteceria. Se eu estivesse fazendo as operações que eu faço hoje, não aconteceria. Porque eu não estaria preocupado ali com uma operação do jeito que eu tava, uma semana como eu tava, já tava começando a se intensificar o Covid. Não teria. Eu escolhi estar ali mais tempo no celular, mas eu também aprendi com os meus próprios erros. E eu não quero que as pessoas tenham que aprender de uma forma tão triste como a que eu aprendi. Eu não vou errar de novo, entende? Eu sei que o meu tempo na Terra, ele é limitado. Um dia, lá, quando eu ficar bem velhinho, meus filhos também, eu vou embora. Eu quero olhar para esses momentos da minha família e ter a certeza de que eu tava com eles, cara. Porque nenhum dinheiro no mundo vale mais do que isso. E o ganho a mais que eu tive, olhando aquela operação, ele é irrelevante. Eu nem sei que operação que era. Eu nem sei que ativo que eu tava operando. Eu nem sei se foi um take profit ou stop loss. Pode ser que eu tenha ganho dinheiro na operação. Mas para mim foi um stop. Continuando aqui, eu falo um pouco mais, de novo, né, sobre não quero mais viver esse ritmo. Eu tava bem ali, né, não tava aguentando mais, meu. 10 anos, eu não quero que a minha vida se resuma a isso, e não quero pagar o preço que vai ser cobrado, principalmente em relação à minha saúde daqui 15 anos, se eu continuar fazendo isso da forma como eu sempre fiz. Vai ter algum tipo de impacto? Eu sei que vai. Então, pensando na minha própria longevidade, eu acho que foi uma decisão bem inteligente. Eu acho que você deve deixar de fazer day trade. Sinceramente, eu acho que é uma decisão sua. Você está tendo bons resultados? Você está conseguindo lucrar? Como eu falei, eu contei minha história não para me vangloriar, mas para você entender que para chegar onde eu cheguei, eu tive que plantar muita coisa, eu tive que me estressar muito, eu tive que fazer muito day trade, eu tive que fazer operações onde eu não dormia, tá? Não acho que aquela alavancagem que eu falei para vocês, aqui é uma parte bem importante, porque eu falo sobre momentos da vida. Eu tinha escolhas ao longo da minha vida que poderiam ter me deixado muito menos estressado, mas onde com certeza se eu tivesse seguido por aqueles caminhos, eu não teria tudo que eu tenho hoje. E eu sei que as decisões que eu tomei, elas me trouxeram até aqui. Então foi importante passar por todos esses desafios, passar por todo esse estresse, me alavancar, correr grandes riscos. Quem tá falando aqui é um cara que já passou por tudo isso. E você tem que avaliar o seu momento de vida. Muitas vezes você tem já uma carreira bem consolidada, você já tem uma grana guardada e você quer no mercado uma saída para não ter tanto estresse quanto você tem hoje com o seu trabalho, com a sua empresa, com o seu chefe. Ótimo, você tá mais ou menos na mesma fase da vida que eu tava ali, quando eu tava migrando pro swing trade. Às vezes você não tem nada, você está começando do zero, tem ali 200, 300, 500 dólares, $1.000 para começar. O momento da sua vida é diferente e você vai ter que se arriscar mais. Eu não acho que mesmo tendo que se arriscar mais, você deveria ir pelo day trade. Hoje a minha opinião é um pouco diferente dessa, porque é muito melhor você arriscar mais em operações mais longas do que tentar fazer day trade, que é basicamente um rolo compressor. Se você estiver fazendo operações mais longas e estiver arriscando por trade ao invés de 1%, 3, 4, fazendo uma boa gestão de risco dessas operações
ações, seguindo uma boa estratégia, sempre trabalhando a favor da tendência, você vai ter muito mais chances de alavancar a sua conta do que operando freneticamente fazendo day trade. Então, minha opinião é um pouco diferente aqui, né? E hoje, meus resultados, de novo, eles corroboram essa minha opinião atual, que se eu tivesse arriscado mais por trade durante esse período agora de 5 anos, eu ainda assim continuaria com as minhas contas. Talvez eu teria um drawdown um pouco mais pesado, talvez eu teria quebrado em algum momento, pode ser, mas eu acho que dificilmente eu quebraria se eu tivesse arriscando ali de forma equilibrada 3 a 4% por trade, tá? Principalmente aí na nossa estratégia TTI, eu acho improvável. É melhor você tentar fazer isso do que tentar fazer day trade. Como eu disse, o day trade hoje, não só por questões emocionais, psicológicas, mas por questões técnicas, ele se tornou muito mais difícil do que na época que eu comecei. Aqui eu falo um pouco mais sobre provar alguma coisa para alguém, né? O meu comentário para você, vá pelo caminho que você quer. Se você está ganhando dinheiro, se você está vendo bons resultados, se você acha que você consegue, se você está começando e acha que consegue ter bons resultados. Quando eu comecei, era tudo ou nada, não tinha nada. Eu não vim de uma família rica, ao contrário. Aqui eu falo, né, que eu não vim de uma família rica, começo a falar, que é a verdade, né? Minha família, enfim, é uma família de classe média baixa. Meu avô pedreiro, minha avó bem pobre, a casa da minha avó desbarrancou 2 vezes, lá em Santo André. Quem não sabe, tipo, cara, a galera olha e fala, não, pô, essa cara de polaco aí, você diz assim, meu avô veio fugido da Ucrânia, o pai do meu avô, não tinha nada, cara. Meu avô era pedreiro, não tinha nem a 3ª série. Meu pai era professor. E o que aconteceu foi que eu tive tudo. Mas hoje, e naquela época, 5 anos atrás, eu já não tinha mais muito o que provar para as pessoas. E eu acho que quando a gente está começando, a gente tem muito essa questão de provar alguma coisa para alguém ou para nós mesmos. E a gente não deveria, cara. Você não deveria entrar nessa luta de ego do que você tem que provar para os outros, para você mesmo, porque ninguém tem que provar nada. Você tem que encontrar um mercado que é lucrativo, sabe? E eu, pelo menos, percebi que uma boa fase da minha vida, eu fiquei nessa de, tipo, não, vou ganhar. Tipo, pô, não vou ser ferrado, vou conseguir vencer. E foi bom, porque foi um drive pra frente, né? Tipo, isso me levou pra frente, mas a gente tem que entender que existe um momento que essa motivação, ela tem que ser muito bem avaliada, porque às vezes é uma competição, algo que você tá querendo provar pra você mesmo ou pros outros, que não tem mais sentido, você já conseguiu o que você queria. No meu caso, eu já tinha conseguido ali, e agora, achava que já tinha conseguido, porque agora que eu consegui, agora que eu tenho 3 filhos, isso sim é o que é importante, né? E por último, eu falo aqui sobre os mercados, cara, muito legal. Não tem nada que te prenda as criptomoedas. Se você está fazendo operações na B3 e não está dando certo, não tem nada que te prenda na B3. Vai fazer operações no Forex. Se você está operando Forex, Day Trade e não está dando certo, vai tentar swing trade, vai tentar operações mais longas. Você está fazendo operações mais longas no Forex, não está dando certo? Vá para B3 para operações. Cara, não se prenda a nada, isso não existe, né? Não existe. Ao contrário do que muitos influencers, principalmente no Brasil, que eu não entendo o motivo. Os caras falam, não, B3, Forex, cara, não existe, cara, não existe. Existem corretoras sérias de cripto, você pode operar normalmente. Tem CFDs. Engraçado, né? Mudou tanto. Os caras batiam no Forex, aí de repente o Forex virou queridinho de todos os influencers brasileiros, algo que a gente já falava há muitos anos, que era o melhor mercado, eu falava, e a galera, não, porque não é regulamentado, porque não sei, aí de repente, e eu vou te falar o motivo, eles começaram a ganhar muito pouco na B3, indicando clientes, e muito nas corretoras de Forex, nas plataformas de Forex, e eles perceberam que, pô, cara, eu tô fazendo aqui algo que não faz sentido nenhum, é pior pro cliente, é pior pra mim, é pior pro mercado, quer saber, eu vou indicar Forex mesmo, CFD, são corretoras regulamentadas no mundo inteiro, porque eles estavam, na verdade, falando uma coisa que não fazia sentido. E o que ficou foi algo que eu já defendia, que você não deve se prender a nenhum mercado, você deve buscar o seu sucesso. Se você não está conseguindo ter sucesso nas criptos, migre para um mercado mais tradicional, como Forex, ações internacionais, CFDs, não está dando certo em nenhum desses mercados, tente as ações, não está dando certo somente nas ações, tente buscar uma outra classe de ativos, alguma coisa que você consiga entender como aquela classe de ativos se comporta, como aqueles preços se movimentam e que você descubra alguma vantagem, né? Tem muita gente, por exemplo, que ficou multimilionária operando ações, penny stocks, ações de pequenas empresas. Você não precisa só operar Forex porque eu opero, você não precisa só operar criptomoedas porque um cara que você conhece opera, não precisa operar ações do Brasil porque o Barsi ganhou muito dinheiro com buy and hold. Não, cara, faça o que dá dinheiro para você. Você tem que buscar o seu sucesso. Você não é as outras pessoas. Você é você. Sabe aquele filme do Cadu Surfista? Tá
tá dando onda. Cadu é isso, Cadu é aquilo. Cadu sou eu, cara. Deixa ser eu. E depois de assistir esse vídeo aqui, esse vídeo ainda continua, cara. Depois de tantos anos eu consigo perceber várias coisas, sabe? Primeiro de tudo, os momentos de dificuldade, eles fazem a gente crescer. Eu poderia ter olhado para esse momento da minha vida, tentado seguir por um caminho tão diferente daquele que eu segui, e eu percebo que o caminho que eu segui era exatamente o caminho que eu tinha que seguir. Eu tive calma, paciência, falei, eu gosto do mercado, isso é o que eu gosto de fazer, eu vou encontrar um caminho e vou fazer o mercado se adaptar ao que eu quero. É isso que você deve buscar. O mercado tem que se adaptar ao que você busca para sua vida, não o contrário. E eu consegui fazer isso, cara. Eu sempre consegui fazer o mercado se adaptar à minha vida. Quando eu surfava Ondas Grandes, eu consegui adaptar o mercado aos meus treinos, aos meus dias de surf, que eram muitos, intensos, longos. Depois, com muitos filhos aqui em casa, eu também fiz o mercado se adaptar a isso, a minha rotina. Olhando o mercado poucas vezes ao dia, operações longas. Lá no começo da minha carreira, quando eu estava no banco, também fiz o mercado se adaptar àquilo que eu queria. E quando eu digo o mercado se adaptar, não é que o mercado vai se curvar à sua vontade, não, mas você tem que procurar um modelo operacional que esteja adequado para aquilo que você quer. Se você tem um trabalho, você não pode passar o dia inteiro no gráfico. Se você tem filhos, você não pode passar o dia inteiro no gráfico. Se você é jovem e não tem trabalho nem filhos, você pode passar o dia inteiro no gráfico. Então as pessoas estão em momentos diferentes. Você precisa avaliar essa situação de uma forma realista. E aí você vai encontrar o melhor caminho. Depois de 5 anos, eu concluí que praticamente tudo que eu acreditava estava certo, que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, e os resultados dizem por si só. Fico muito feliz de ver esse vídeo e de ver a nossa evolução como canal, como comunidade e também como pessoa, porque continuo no caminho de Deus, continuo seguindo aquilo que eu acredito e agora com uma família linda para desfrutar essa vida que é tão bela, né? A nossa vida ela é muito boa. Então, graças a Deus a gente tem saúde e se Deus quiser a gente vai estar há mais 20 anos aqui no YouTube falando e reagindo sobre esse vídeo de hoje daqui 5 ou 10 anos, quem sabe. Então é isso. Valeu, turma. Um abraço. Tamo junto. Tchau.